Bruno Lima Soares, eu sou consultor de desenvolvimento de mercado das sementes Biomatrix. Estamos hoje em Lavras, Minas Gerais, e eu vou falar para vocês sobre adubação equilibradas para altas produtividades de grãos e silagem. Bem, pessoal, então aqui como exemplo, esse aqui é o nosso híbrido BM 3069 Pro 2, né? Então o que nós podemos destacar aqui desse material é que nós já estamos aqui no ponto de se fazer silagem com esses materiais e a planta ainda se preserva com alto vigor, né, com uma boa sanidade, e isso se reflete, além da genética, reflete-se por uma boa nutrição de plantas, né? Então, para se alcançar boas produtividades, além da genética do material, nós precisamos de um planejamento, e esse planejamento ele se passa também através da nutrição de plantas, com uma boa análise de solo, né, e com uma boa recomendação de adubação, se pensando para altas produtividades. Então, pessoal, meu nome, né, Bruno Soares, já falei para vocês, então hoje nós vamos falar de adubação equilibradas para altas produtividades de grãos e silagem. Devemos, pessoal, ao começar, né, o plantio, ao se pensar no plantio, fazer, né, um bom planejamento. Esse planejamento, inicialmente, ele parte através, então, de uma análise de solo. Então, o técnico responsável pela propriedade, né, você produtor que às vezes tem essa experiência, a análise de solo, ela deve ser feita a todo ano. Por quê? Porque durante os cultivos nós temos adições, né, de fertilizantes ao solo e nós temos os processos de acidificação através da decomposição de matéria orgânica, da adição de fertilizantes e através de exudato das raízes. Então, portanto, nós devemos acompanhar ano após ano a análise de solo para saber como o nosso solo está. E através da análise de solo que o técnico vai fazer a recomendação de adubação. Se o seu solo está muito bom, né, ele vai diminuir as quantidades de fertilizante. Se seu solo está pobre, se seu solo está ácido, então ele vai recomendar o calcário e vai recomendar, né, os fertilizantes nas quantidades ideais para aquela cultura com aquela finalidade. Vale a pena lembrar que, além desse planejamento da análise de solo, previamente o produtor tem que ter definido qual híbrido ele vai plantar, qual a finalidade, se ele vai fazer silagem ou se ele vai fazer grãos. Isso impacta, né, na sua produção, né? Sabemos que temos híbridos específicos para silagem e sabemos que temos híbridos específicos para grãos. Então isso tem que estar muito bem definido, né, no produtor, né, no planejamento da área. Diante disso, ele vai fazer então a prévia compra das sementes, que seria a aquisição dessas sementes. Por quê, pessoal? Porque as sementes elas têm diferentes tamanhos, né? São chatas, são redondas, são de 11 milímetros, 12 milímetros. Por quê? Porque se o produtor está com uma plantadeira de discos, ele tem que fazer uma regulagem da sua plantadeira já em pré-plantio. E isso é de suma importância, por quê? Porque isso vai garantir stand. Se o técnico recomendou para vocês 62 mil plantas, 68 mil plantas nascidas, né, nós precisamos desse stand. E esse stand, essa uniformidade de stand, te garante produtividade, né? Sabemos aí que algumas plantas em alto investimento, elas pesam aí de 900 a 1 quilo, chegando às vezes a 1,1 kg. Então, se nós temos uniformidade, nós temos produtividade. Lembrando que plantas duplas, né, elas estão competindo pelo espaço, né, por água, por luz e por nutrientes, né? Então, serão duas plantas deficientes, digamos assim, e a falha, nós não teremos aquela planta, além de termos jogado o adubo naquele lugar onde a planta não está, né? Temos que ter, então, a regulagem da plantadeira prévia e também fazer uma regulagem do pulverizador, né? Nós já temos que o pulverizador ele tem que estar pronto,
né? Porque temos que saber se os bicos são adequados, se os bicos não estão gastos, se a vazão está adequada para aquela lavoura. Diante disso, uma prévia aquisição de defensivos agrícolas, né? Já sabendo o histórico da sua área, né? Quais serão, né, os herbicidas, os inseticidas que nós iremos usar, além dos fungicidas. E por fim, a aquisição dos fertilizantes, né? Tendo a análise de solo, o técnico vai fazer, né, a recomendação do seu fertilizante e você vai poder fazer, então, uma compra antecipada, sem ter problemas de atraso, né? Se a chuva começa e o seu fertilizante ainda não chegou, você está perdendo janela de plantio e, com isso, você está perdendo produtividade. Então, um planejamento adequado antes do plantio. Falando agora, pessoal, da fertilidade do solo, nós temos, então, um planejamento da nossa fertilidade, que é o nosso foco hoje aqui, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Diante da análise de solo, então o técnico ele vai olhar algumas características, né, alguns parâmetros químicos para determinar o que nós iremos precisar antes do plantio para melhorar as condições de desenvolvimento da lavoura. O primeiro passo, então, seria a necessidade de calcário. O seu solo precisa de calcário, né? A sua terra está ácida, a sua terra está com o pH baixo, a sua terra, né, o seu solo, ele está necessitando de cálcio e magnésio. A sua terra, o seu solo, está precisando neutralizar o alumínio tóxico. O alumínio tóxico, né, ele está presente na solução do solo e ele compromete o desenvolvimento radicular. Diante disso, o técnico vai definir, e não basta apenas fazer o cálculo da necessidade de calcário apenas. Ele tem que definir para vocês se vocês vão comprar um calcário dolomítico ou se vai comprar um calcário calcítico. Porque há diferenças nesses dois calcários. Se sua terra, seu solo está precisando mais de cálcio porque o magnésio está elevado, ele vai recomendar para você um calcário calcítico. Se seu solo está deficiente em magnésio, ele vai recomendar para vocês, então, um calcário dolomítico. Então, não basta apenas definir, por exemplo, 3 toneladas por hectare de calcário. Tem que ser 3 toneladas de calcário do calcário X, do calcário Y. Diante da análise, lembrando que para a utilização do calcário, nós vamos fazer amostragens de 0 a 20 centímetros, as camadas mais superficiais do solo. O técnico também vai coletar no seu solo nas camadas de 20 a 40 centímetros ou de 20 a 60 centímetros para definir se seu solo precisa do gesso agrícola. O gesso agrícola tem a função de levar cálcio e enxofre para o seu solo nas camadas mais profundas, né? O enxofre, ele é o responsável, né, pela dissociação do cálcio com o enxofre. O enxofre, ele vai carrear outros elementos para camadas mais profundas, né, elementos catiônicos como cálcio, magnésio e potássio. E ao chegar às camadas mais profundas, ele vai neutralizar o alumínio tóxico. Isso representa para vocês incremento, então, de nutrientes nas camadas mais profundas. Isso representa para vocês um aprofundamento de raiz maior, fazendo com que as plantas suportem veranicos mais prolongados, porque eu vou conseguir pegar água nas camadas mais profundas do solo. E, além de isso representar,
né, uma absorção de nutrientes em camadas mais profundas, fazendo então com que eu tenha uma ciclagem de nutrientes a mais. Para você que é produtor de silagem, devemos estar muito atentos, pessoal, à potassagem, que é a adição do potássio ao solo. Nós trabalhamos para altas produtividades que o nosso potássio ele esteja de 3 a 5% da CTC a pH 7 do solo. Isso irá representar um aporte maior de potássio a essas plantas. Vale lembrar que, e eu vou mostrar adiante para vocês, que o potássio é um dos elementos mais extraídos pela planta de milho, principalmente com a finalidade de silagem. Por quê? Porque a silagem nós cortamos ela toda e levamos para dentro do silo. Então nós não temos o aporte de matéria orgânica voltada ao solo, né, após a colheita, como ocorre nos grãos, onde os grãos vão para dentro do graneleiro, né, e a palhada retorna ao solo. Na silagem não. Toda a silagem ela é levada para dentro do silo. Então, principalmente com o potássio, nós devemos estar atentos, né? Ele é um elemento que está presente na caixa do solo, né? Ele vai ficar retido, ele tem uma dinâmica diferente da do nitrogênio, né? Então, portanto, nós precisamos estar muito atentos. Então, se a quantidade de potássio estiver baixa, nós também podemos fazer a técnica da potassagem, que seria uma aplicação de cloreto de potássio em pré-plantio para elevar esses níveis. Lembrando também que o potássio ele é relacionado à sanidade de plantas, né? Ele está relacionado a controle, né, de água dentro da planta, fazendo com que a planta também se torne mais eficiente na utilização de água. Um outro ponto de importância também é a matéria orgânica do solo. Bem, pessoal, quando nós estamos, então, com a análise de solo, ele vai te informar o teor de matéria orgânica do solo. Vamos supor que o teor de matéria orgânica do solo esteja em 2%. Bem, se ano após ano nós fizermos a análise de solo e os teores de matéria orgânica começarem a cair, mostra que o seu processo está em degradação do solo. Por quê? Porque essa matéria orgânica está sendo muito exposta através de revolvimentos sucessivos e nós não estamos adotando práticas conservacionistas do solo. Portanto, existem algumas técnicas, como o pousio, onde nós podemos usar mix, né, de plantas de cobertura, ou o consórcio com braquiária, principalmente pensando-se, né, em safrinha. Né, nós podemos utilizar plantas de cobertura de inverno, de forma que os nossos teores de matéria orgânica eles voltem a ser elevados, né, eles voltem a subir. E lembrando que a matéria orgânica é muito importante para a liberação de alguns nutrientes durante o seu processo de decomposição. Está relacionado também à formação de cargas que retêm nutrientes. Então, quanto maior é o seu teor de matéria orgânica no solo, maior é a capacidade do seu solo reter nutrientes. Isso vai fazer com que você tenha menor lixiviação desses nutrientes ao solo. E, por fim, nós podemos abrir mão também da técnica da fosfatagem. Né? A fosfatagem é nós adicionarmos fósforo ao solo, né, de forma a termos um estoque de fósforo. Vale lembrar que, para se utilizar a técnica da fosfatagem, nós recomendamos que o seu solo esteja corrigido, onde o nosso pH do solo estará em torno de 6 a 6,4, para nós termos uma maior utilização desse fósforo, uma vez que o fósforo ele é muito fixado pelas argilas do solo. Então, quanto melhor o pH, quanto maior o pH, quanto melhor a capacidade do seu solo, então, em reter nutrientes, estando então com cargas mais equilibradas, com cargas mais negativas, menor será a fixação de fósforo no solo. Aí sim a gente utiliza, né, os fertilizantes fosfatados para poder fazer a fosfatagem. Bem, pessoal, vale lembrar aqui o seguinte: sempre que formos fazer
a análise de solo, nós devemos pedir ao laboratório uma análise de solo completa. Isso faz com que nós tenhamos a interpretação dos macronutrientes, dos micronutrientes, que também são muito importantes para o solo, são muito importantes para a planta, né? Eles estão envolvidos em vários processos metabólicos da planta, né? Então a análise de solo ela tem que ser completa, macronutrientes, micronutrientes, enxofre, e se você não tem ideia de como é o seu solo relacionado aos teores de argila, de silt e areia, no primeiro ano nós também vamos pedir então uma textura do solo. Por que a textura? Está diretamente relacionado à quantidade, né, e o parcelamento, né, dos adubos, principalmente em cobertura. Certo, pessoal? Então a análise de solo tem que ser uma análise de solo completa. Bem, agora nós vamos partir então para a prática dessa pequena introdução que eu fiz para vocês, né? Então, pessoal, por que a gente falou dessas técnicas, né, de calagem, gessagem, potassagem, matéria orgânica e fosfatagem? Porque isso representa para nós em pré-plantio, né, no seu planejamento, na construção da fertilidade do solo, né? Então nós temos que pensar em aumentar os nossos nutrientes no solo, né, fazendo com que nós tenhamos uma melhor eficiência. E nesse primeiro momento aqui, pessoal, quando nós estamos aqui, que nós chamamos de nível crítico, né, nós estamos com 90% da eficiência econômica de produtividade. Então, a calagem, a gessagem, a potassagem, né, a rotação de culturas para incremento de matéria orgânica, a fosfatagem, que eu falei para vocês inicialmente, entra aqui então na construção da fertilidade. Então, para solos, né, pobres, ácidos, a resposta a esse investimento ela é imediata. E muita gente se pergunta se paga esse alto investimento. Se paga, se não se pagar no primeiro ano, se paga no segundo ano. Porque a sua produtividade ela vai aumentar de forma exponencial. A partir desse momento que nós começamos a trabalhar, então, com manutenção, né? Manutenção da fertilidade e depois com níveis de reposição dos fertilizantes. Então, essa técnica de construção da fertilidade, ela está aqui, ó, aonde nós vamos chegar no nível crítico dos elementos e aonde nós vamos alcançar 90%, né, da máxima eficiência econômica da produtividade da sua lavoura. Então agora vamos para a prática, né? Eu coloquei aqui um exemplo de calcário, pessoal. Por exemplo, nós estamos aqui com o solo 1, esse solo ele está com pH 5, ele tem cálcio 1,9 centimol de carga e magnésio 1,1. Então, onde nós vamos observar aqui, ó, a nossa relação cálcio-magnésio, ela está baixa. Eu quero aproximadamente 3:1, que esse valor aqui seja 3 em relação a cálcio e magnésio. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu quero mostrar para vocês, quando eu disse inicialmente, que para esse solo, como o meu magnésio ele está mais elevado, nós vamos abrir mão, então, de um calcário calcítico, onde nós temos uma maior participação de cálcio e uma menor participação de magnésio. E nós vamos corrigir o pH desse solo, que está em torno de 5, eu quero chegar aí próximo de 6,2, 6,4 no primeiro ano. Eu tenho aqui um solo 2 com o pH de 4,9, onde o meu cálcio é 2,8 e o meu magnésio é 0,7. A minha relação cálcio-magnésio, nesse caso, é 4. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir, então, mão de um calcário dolomítico. Porque eu quero elevar, né,
o teor de magnésio desse solo para mim poder aproximar aqui essa relação cálcio-magnésio para próximo de 3. Né? Não estou falando que a relação 4 é ruim, né? Nós trabalhamos aí de 3 para 1 até 5 para 1 da relação cálcio-magnésio. Mas nesse caso aqui, nós vamos usar um calcário dolomítico, né? Um calcário dolomítico bem padrão que nós temos é o 38% de óxido de cálcio e 12% de óxido de magnésio, e claro que fazendo as devidas correções para o PRNT do calcário aplicado. E por fim, pessoal, nós temos aqui um solo 3, ó, de pH 6,2, né? Cálcio em torno de 4, magnésio 1,2. Né? Então, nós temos aqui uma relação equilibrada de 3,3. Então, muito provavelmente, nesse solo, nós não vamos fazer a aplicação de calcário. Já é um solo equilibrado, né? Onde a quantidade de magnésio no solo já passou de 1 centimol de carga, né? Então se tornando níveis mais disponíveis, né, para as plantas. Então aqui um exemplo na prática da utilização do calcário. Vamos falar aqui também um pouquinho para vocês, pessoal, em relação às adubações, né? Então agora nós vamos entrar na última parte, que é a parte de adubação. Então quando nós falamos, pessoal, em silagem, nós temos que estar muito atentos, porque a silagem, como eu disse, você corta ela e leva ela todo para dentro do silo, ela é uma planta extremamente exigente para altas produtividades e uma silagem de alta qualidade, né? E ela extrai muito nutriente. Então nós temos que fazer recomendações com base na extração de nutrientes. Nós da Biomatrix temos um plano de trabalho anual, onde nós pegamos os nossos híbridos em diferentes produtores, em diferentes regiões, e também pegamos os nossos híbridos em pré-lançamento. Para quê? Para a gente conhecer essa característica dessa. Então, eu consigo fazer para vocês uma recomendação específica por híbrido de acordo com a sua fertilidade. Por quê? Porque eu conheço a extração de nutrientes dos nossos materiais, né? Eu não, nós, a empresa conhece e nós damos uma assistência, né, focada em adubação. Bem, pessoal, para nitrogênio, então, em termos médios, nós sabemos que a planta de nitrogênio, a planta de milho para silagem, ela extrai de 200 a 220 quilos de nitrogênio por hectare, né? Isso pensando aí uma população de 62 até 64 mil plantas por hectare, né? O potássio, em termos médios, extrai de 200 a 230 quilos de K2O por hectare, de potássio por hectare. Por isso que eu falei para vocês que a necessidade de potássio ela tem que ser muito bem avaliada pela planta e pela análise de solo para a gente saber quais são os teores que estão disponíveis, né? Fósforo, nós sabemos que essas plantas extraem em média aí em torno de 60 kg de P2O5 por hectare, né? Algumas plantas de 45, outras plantas de 60, né? Então, só que o fósforo nós já fazemos a recomendação de adubação com base na análise de solo e nos níveis disponíveis, né? Porque nós sabemos que a eficiência do fósforo no solo ela é um pouco questionada, porque às vezes, se o nosso pH do solo não estiver muito bom, nós fazemos então algumas adubações, né, um pouco extrapoladas devido às perdas que nós temos do fósforo pelo processo de fixação do fósforo à argila do solo, né? Olha, outro elemento, pessoal, que às vezes é muito negligenciado é o enxofre. Um hectare de silagem de alta produtividade extrai 40 quilos de enxofre na forma de sulfato. E isso quer dizer o quê? Que nós temos que abrir mão ou da aplicação do gesso, né, do gesso agrícola para se elevar os níveis de enxofre no solo, ou nós vamos abrir mão, né, nós vamos fazer então uma adubação com sulfato de amônio, né, em cobertura, para a gente suprir, né, a questão do enxofre. Então, se os nossos níveis estão baixos, né, só para adiantar para vocês, então nós podemos aí usar 200 quilos de sulfato de amônio, que vai nos dar em torno de 40 quilos, né, de sulfato no solo, né,
cobrindo a exigência, então, dessas plantas. Então, por isso que esse planejamento, né, essa estratégia, ela é completa para a gente alcançar, né, altas produtividades. Não devemos esquecer também, pessoal, dos micronutrientes, né, que são extremamente importantes, né? Boro, zinco, manganês, cobre, molibdênio. Só para vocês terem uma ideia, o zinco, altas produtividades, essas plantas elas chegam a extrair 40 gramas de zinco por hectare, né? Então, se o seu solo não tem zinco, o que nós devemos fazer? Aquisição de fertilizantes que contenham zinco, né? Aplicação de zinco, né? Em outras formas, né? Em sais, em carbonatos, né? Ou então abrir mão das aplicações foliares complementares à adubação do solo, né? Lembrando que as adubações foliares são complementares às adubações via solo. Nossa primeira forma de nutrir planta é via solo, é via raiz. Necessitando de um refinamento, nós vamos partir para as aplicações de micronutrientes via folha. Para vocês terem uma ideia, essas plantas extraem 200 gramas de manganês por hectare, né? Então, nós já cansamos de ver solos onde as plantas, no crescimento, elas já apresentam alguma deficiência de manganês, certo? Então, essas aquisições dos micro serão via fertilizantes ou serão via foliar. Bem, e para nós finalizarmos, pessoal, né, de uma forma aqui bem rápida, né, mas bem cautelosa, com uma informação de qualidade, nós temos então as formulações que nós podemos utilizar. Eu estou colocando esses padrões aqui, mas isso não é regra, né? Existem vários formulados no mercado e isso vai ser o planejamento da fazenda, né? A fazenda quer fazer a lanço, quer fazer em plantio, né? A adubação a lanço, ela tem as suas definições de quando se fazer, né? A adubação em linha, ela também tem as suas definições, né? Tem as suas estratégias para ser trabalhadas, né? Mas nós temos aqui, por exemplo, por que eu vou colocar? Nós temos os fertilizantes NPK 8, 28, 16, são formulados bem concentrados, né? Nós temos o 8, 24, 12, nós temos o 4, 30, 10, nós temos o MAP, que é o 10, 50, 00, né? Isso sempre pensando em nitrogênio, fósforo, potássio, né? O NPK, certo, pessoal? E nós temos também, para utilização em cobertura, né, os formulados 30-00-20, o 30-00-10, né, o 20-0-20. Nós temos também hoje as tecnologias das ureias revestidas e das ureias protegidas, né? Isso seria um tema para se falar só sobre ureia, só sobre adubação nitrogenada, né? Quando se utilizar as ureias protegidas, quando se utilizar uma ureia normal, né? Nós temos as aplicações de cobertura do cloreto de potássio, né? Quando nós entramos com a utilização de MAP, nós vamos abrir mão, então, do cloreto de potássio a lanço, porque o MAP ele não tem o fósforo, não tem, desculpa, o potássio, né? E nós vamos abrir mão também do sulfato de amônio. Como eu mostrei para vocês, né, o sulfato de amônio ele vai suprir aquela exigência, né, dos 40 kg de SO4 que uma planta, né, uma alta produtividade, né, uma silagem de alta qualidade, né, de alto impacto dentro da sua lavoura, vai ser exigido para que ela produza, né, que ela cresça, né, e te forneça grãos, né, uma quantidade muito boa de grãos com essa massa verde, né, bem sadia, né, e bem interessante para um padrão de silagem. Bem, pessoal, então por que eu coloquei esses formulados aqui? Porque eu queria, para finalizar, só exemplificar uma conta para vocês. Se nós temos um solo, né, vamos, digamos assim, de baixa fertilidade, né, de baixa fertilidade construída, ou um solo que está sendo usado ano após ano, silagem verão, silagem safrinha, né? Então, quando nós, por exemplo, pegamos ou recomendamos um formulado 8, 28, 16, por exemplo, pessoal, o que acontece? Quando eu coloco 8, né,
quilos de nitrogênio, né, para cada 100 quilos do meu fertilizante, pessoal, e se eu fizer uma recomendação de 400 quilos deste formulado, olha o que me acontece. Eu estou entrando no plantio com 32 quilogramas de N. Isso aqui é só para mostrar para vocês a conta que o técnico tem que fazer para vocês, né? E eu vou exemplificar aqui agora, no caso, o nitrogênio. Então, nós já temos 32 quilos. Se nós trabalhamos com 500 quilos em cobertura de 30, 00, 20, né? Isso pode ser em uma única aplicação ou parcelado em duas, né? No caso aqui, duas aplicações. Nós vamos fornecer, pessoal, aqui nós colocamos então os 5 vezes o 30 do fertilizante, nós estamos fornecendo 150 quilos de nitrogênio. Se nós pegarmos então os nossos 150 quilos da cobertura com os 32 quilos de plantio, nós já estamos fornecendo, em média, 180 quilogramas de nitrogênio. Vocês lembram que eu falei que a exigência do N para a planta de silagem está em torno aí de 200 a 220 quilos de nitrogênio por hectare? De onde virá, então, vamos supor, os 40 quilos que estão faltando? Se nós temos um solo com 2% de matéria orgânica, uma matéria orgânica bem manejada, né, uma matéria orgânica com uma relação carbono-nitrogênio interessante, 10:1, né? O que acontece? No processo de mineralização, para cada 1% de matéria orgânica, eu tenho uma liberação de 20 quilos de nitrogênio. Se meu solo, então, tem 2%, eu tenho os 40 quilos de nitrogênio, né? Então, se nós pegarmos, então, aqui os 180 mais os 20, né, eu tenho 200 quilos de N, ou os 180 mais os 40, nós temos os 220 quilos de N por hectare. Então, pessoal, o técnico vai trabalhar dessa forma com vocês, através de um planejamento, né, um planejamento da propriedade, um planejamento de fertilidade, de forma que ele possa fazer essas contas para o nitrogênio, fazer essas contas para o enxofre, essas contas para o potássio, essas contas para os micronutrientes. Para quê? Ao final, né? Para quê? Ao final, ao ponto de colheita, quando nós alcançamos o stage desejado, as plantas com 35% de matéria seca, nós tenhamos então boas produtividades, uma planta sadia, com um potencial produtivo muito bom, excelente, né? E levando bastante participação de amido para dentro do seu silo e bastante participação de material fibroso, lembrando-se que a parte fibrosa também é nutrientes, uma vez que estamos nos tratando, né, de ruminantes, né, que vão degradar, né, a fibra dessa silagem. Bem, pessoal, e quando nós, para finalizar, quando nós falamos bem de silagem, nós colocamos lá no início que também iríamos falar de grão. Vale lembrar que toda planta de silagem, toda planta de grão, em determinado momento, ela foi uma planta de silagem, né? Então, a recomendação para o grão, ela tem que ser tão eficiente quanto uma adubação para a silagem. Devido ao que? A planta ter seu máximo potencial produtivo definido nesse momento, para que as folhas e os colmos se tornem uma fonte para o grão, que é o dreno, né? E termos alta produtividade também por hectare de milho. Muito obrigado mais uma vez, estamos à disposição.